Muito bem. Então, mais uma vez, boa tarde para todas e todos presentes. Estamos chegando aqui à nossa 20ª atividade nesse ano de 2021, fruto desta parceria tão bacana, tão positiva e contributiva que realizamos com a comunidade Bahá'í de São Caetano do Sul, né, contemplando aí uma programação de 20 encontros, que foi o ciclo de palestras e diálogos filosóficos e espirituais, servir a comunidade, né, com princípios. Então, foi esta atividade fruto desta parceria, onde a comunidade Bahá'í, no início do ano, nos procurou, né, na figura aqui do Nader, que está presente, que logo eu já vou passar a palavra a ele para apresentar o programa e a nossa convidada de hoje. Então, nós tivemos uma oportunidade de dialogar lá no começo do ano, para como nós poderíamos, então, trazer algumas contribuições neste momento tão difícil, né, de pandemia, e que as pessoas estão distanciadas, presentes online, como a gente também pode fazer presente e dialogar temas de forma transversal às formações inúmeras aqui da nossa universidade, mas temas de contribuição coletiva, humana, inspiradora, que pudesse trazer elevações aí de consciência, de percepção. E foi também que o Nader anunciou que, nesta ocasião do centenário desta figura tão importante e exemplar, né, do passamento de Abdu'l-Bahá, e então foi que resultou de uma parceria entre a comunidade e a universidade para trazermos então uma programação como essa. Hoje a gente está no último encontro, né? Então eu vou já aqui agradecer a Neriângela pela participação, passar a palavra ao Nader para que apresente então um pouquinho pela sua percepção e perspectiva do que foi esses nossos encontros, do que está sendo e como será daqui para frente, inclusive, né? Espero que a gente possa realizar muito mais coisas bacanas como essa juntos, tá? Então, Nader, a palavra é sua, que possa apresentar aí a nossa convidada da noite e darmos sequência, então, ao programa. Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Com muita alegria também, mas também com um certo sentimento de tristeza, né, por ser o último deste ano. Estamos aqui juntos, podendo aprender um pouco mais sobre um tema, né, que nos aproxima cada vez mais de Deus, da nossa espiritualidade, né? Esse é o intuito desses encontros, né? A gente ter um acompanhamento, né, e uma agregação no conteúdo, tanto filosóficos, né, como o próprio Ricardo estava falando, estudos que os alunos têm, né, da Universidade de São Caetano do Sul, sobre os mais diversos temas, né? A gente tem alunos aqui de administração, psicologia, engenharia, medicina, e esse programa ele traz assuntos espirituais, né? Então, passando um pouco mais assim por cima, a gente começou falando sobre Deus, né? Sobre a existência de um único Deus e a conexão que o homem tem com ele, né? Que a gente é guiado de tempos em tempos. E aí esse tema foi se permeando durante os encontros, né? A gente chegou a falar sobre revelação progressiva, né? Que existem diversos mensageiros que, através do tempo, vêm comunicando os ensinamentos para o homem, né? De diversas formas, mas dando uma continuidade, né? No que Deus imagina para nossa evolução, né? Para o nosso encaminhamento. E a gente, nesses últimos encontros, a gente chegou a falar sobre alguns princípios que são inovadores, mas ao mesmo tempo são necessários. Por exemplo, o equilíbrio entre a ciência e a religião, ou então a igualdade de direito entre homens e mulheres,
Outro, a gente falou sobre a abolição de preconceitos, né? A gente vive um mundo cheio de notícias ruins sobre os negros, sobre pessoas pobres, né? E o mundo precisa de uma mudança. Então, o tema de hoje também tem a ver com esse pensamento, né? De que a humanidade, assim como os indivíduos, a sociedade e as instituições precisam dessa mudança. E aí, a proposta de hoje é que a nossa palestrante fale um pouco sobre um projeto que é adquirido mundialmente através da Fé Bahá'í, em diversas línguas, né? Não só no português, mas mundialmente, ensinando como se capacitar para essa mudança. Então, eu queria apresentar a nossa palestrante, Neriângela Samuri. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas. Ela fez mestrado em Educação Multidisciplinar pela Universidade SUNY, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela tem experiências em mais de 20 anos em educação e projetos multidisciplinares. Ela atualmente trabalha na Escola das Nações, que fica em Brasília, como desenvolvedora de currículos voltados para o desenvolvimento de capacidades e valores. E, por último, ela serve como membro do corpo consultivo do Instituto, que é o tema que ela vai abordar hoje, para a região Centro-Oeste, da comunidade Bahá'í. Então, Neriângela, seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua. Ai, obrigada, amigos e amigas. É realmente uma alegria estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com um processo de mudança, né? Não só uma mudança social, mas se a gente puder conversar um pouco sobre o que é mudança, quem sabe a gente possa mudar um pouco ou acrescentar algumas ideias ao nosso pensamento atual. Então, o tema que é Instituto Ruhi, um instrumento para mudança social, eu queria inverter um pouco, em vez de começar falando do Instituto Ruhi, começar falando sobre o que é mudança, né? E aí eu gostaria de passar um slide, se puder passar o próximo slide. Eu queria trazer, ai, pena que desconfigurou ali, né? Mas essa questão da mudança, eu queria trazer para vocês um pouco o que eu pensei e quais são as minhas referências, né? Eu sou cientista social, trabalhei muito tempo na área de projetos sociais, né? Eu sou do Amazonas, então grande parte dos projetos de mudança social são relacionados à questão indígena, e isso em mim é algo muito forte. Sempre meu primeiro emprego e meu último emprego estão relacionados à educação, então eu sou educadora, tenho um pouco dessa formação na área de educação e sou mãe. E essa última característica de ser mãe influencia bastante todas as meus pensamentos, né? Porque sempre vem aquela ideia do que a gente pode deixar para a geração futura. E eu penso nos meus filhos, nas minhas filhas, são 2 meninas, não só como minhas filhas, mas também como uma representatividade da próxima geração. Então, como que eu posso contribuir para elas, não somente como mãe, mas como que eu posso fazê-las entender o mundo em que estamos vivendo. E eu coloquei né, uma lagartinha aí. Isso, na verdade, é um clássico da educação infantil, que é a dona lagarta comilona, né? E quando a gente começa a explicar para crianças esse processo de mudança, de transformação, esse clássico sempre vem à mente. Inclusive, eu tenho um livro aqui em casa, e a gente começa a explicar para a criança que existem fases, né? Existem processos, claro que na linguagem infantil. E utilizando essa ideia da lagarta, de virar, antes era um ovinho, que virou uma lagarta, que entrou num casulo, comeu,
ficou grande, ficou gordinha, depois fez uma casinha, ficou lá dentro, e quando saiu de lá já não era mais a mesma, era uma borboleta. Pode parecer uma historinha assim muito simples para explicar, né, um evento da natureza. Mas quando a gente está com a cabeça um pouco mais pensando no processo de transformação, no processo de mudança, a gente transforma o óbvio em algo fantástico. Eu acho que é essa grande, né, sacada um pouco de ser mãe, porque a gente fica tentando sair do óbvio para transformar esse mundo em algo fantástico. E na ideia da lagarta vem muito a ideia de processo, né? Que para fazer mudança, essa mudança ela não acontece da noite para o dia. Ela precisa passar por um processo, que nem a lagarta, que era ovo, que virou casulo, que virou borboleta. E para isso ela comeu. Se a gente quiser uma mudança, a gente tem que entender que a gente precisa passar por um processo, né? E acho que é interessante trazer essa ideia da lagarta, e depois a gente vai meio que fechar com a ideia da lagarta. Guardem essa lagarta aí dentro de um casulo dentro de vocês, e a gente no finalzinho vai voltar a essa história. E essas ideias sobre mudança a gente pode fazer com metáforas de diversos outros processos de transformação da natureza, né? Aí no próximo slide, se puder passar, a gente vem com a própria ideia de mudança que ocorre ao longo da nossa vida, como indivíduos, né? Como pessoas. Se a gente for falar enquanto ser humano, a gente vai ao longo na própria história da humanidade, a gente vai sofrendo mudanças. E essas mudanças, elas ocorrem o tempo todo. Hoje nós somos aquilo que não fomos ontem e que a gente provavelmente não vai ser amanhã, então nós estamos num processo constante, não para, de mudanças, né? Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto intelectualmente e também espiritualmente. Existem várias dimensões da nossa vida onde ocorrem essas mudanças. E eu acho interessante a gente poder estar atento a esse processo que acontece na nossa vida. Que estamos nesse movimento, né? A palavra mudança, a palavra transformação, ela traz esse movimento, esse sentido de não estarmos parados. A gente pode até querer estar parado, ou a gente pode até pensar que estamos parados em algum momento da nossa vida, mas a gente está num processo de mudança, né? Próximo. E essa mudança, vejam que eu estou trazendo somente algumas ideias, tá? Não é nenhum algo assim, nenhum pensamento baseado em questão, são algumas ideias para a gente conversar. Se a gente for colocar no Google, né, nossa grande fonte aí, a gente quer saber alguma coisa, a gente corre para o Google, né? A gente vai, não sei o que, corre para o Google. Se a gente colocar no Google o que é uma mudança social, a gente vai encontrar essa definição, né? Que se refere a uma alteração de uma certa ordem dentro da sociedade. Mudança social inclui mudanças na própria natureza, nas instituições sociais, nos comportamentos sociais, nas relações sociais. Apesar de a gente dizer que algumas tradições permanecem na sociedade, mas elas permanecem também dentro de um aspecto diferente do que era alguns anos atrás, porque existem elementos externos que colaboram para que essas tradições, inclusive, tenham adaptações. Mas quando a gente fala de uma mudança social num aspecto um pouco mais amplo também, a gente pode falar que existe essa mudança social em diferentes pontos de vista, né? Em diferentes situações, em diferentes dimensões. Essa mudança social, ela não é só verificada por meio de algo tão
palpável ou algo tão concreto, visível, mas ela está intrínseca dentro de alguns comportamentos que o corpo da sociedade vai tomando ao longo da história. E a gente percebe que a sociedade hoje, a sociedade de 2021, não é a mesma sociedade da década de 90, não é a mesma da década de 80, não é a mesma da década de 60, 1960. Ela vai sendo imbuída de diversos elementos que alguns deles, inclusive, não são conscientes. Vão ser perceptíveis depois que as coisas acontecem, porque nós estamos no olho do furacão, as mudanças estão acontecendo, e alguns de nós não conseguem perceber que está dentro dessa mudança. E muitas dessas questões de mudança social, elas ocorrem de uma maneira que a gente está consciente dela, ou seja, a gente quer fazer a mudança, a gente quer conscientemente que algo se altere, que algo se ajuste, que algo possa ser transformado. Por outro lado, existe também a mudança social que ocorre de uma maneira que a gente não percebe, que é inconsciente, que a gente não dá conta de às vezes, ser levado por essa corrente de mudança, essa força que nos move a um espaço ou a uma situação que a gente não tem muito controle. Acabamos sendo levados por essas mudanças e quando percebemos já não somos mais os mesmos. Mas cabe a gente parar um pouco e verificar que mudanças são essas. Eu acho que espaços como esses que estão sendo promovidos é um momento para perceber quem somos, quem fomos, não somente enquanto indivíduo, mas também enquanto sociedade, né? Espaços para refletir a nossa natureza. Próximo slide. E essas mudanças sociais têm algumas características, né? Elas são visíveis na nossa forma de perceber o mundo, nos nossos padrões comportamentais, nas ideologias que a gente levanta como bandeira, nos valores em que acreditamos e que aplicamos na nossa vida e que a gente também defende, e também nos elementos culturais que nos constituem como sociedade. Então, são nesses elementos, nessas percepções que a gente percebe, a gente identifica, né, mudanças. Por outro lado, os fatores que provocam essas mudanças podem ser diversos. Quais são esses fatores? Podem ser algumas guerras, algumas revoluções, alguns desastres ambientais, alguns fatores biológicos, algumas relações vividas entre nações, relações econômicas, relações de desenvolvimento, e isso em nível macro e em nível micro, as próprias relações que temos, a nossa própria visão de como que vemos alguns aspectos básicos da sociedade, como vemos a família, como vemos as instituições religiosas, como vemos a questão da política. Enfim, são algumas formas muito, né, concretas de percebermos que existem essas mudanças ocorrendo no meio da sociedade. Na próxima. E aí eu queria trazer algumas perguntas, e essas perguntas elas afetam nós como indivíduos, né? Queremos mudar? Estamos bem? Estamos tranquilos? Onde estamos? Qual é a nossa zona de conforto? O que queremos? Se queremos mudar, se a resposta é sim, queremos mudar, o que queremos mudar? Queremos mudar o quê? Nós mesmos?
Queremos mudar as pessoas? Porque às vezes a gente tem dificuldade de mudar a si mesmo, a gente quer mudar as pessoas para poder a gente se encaixar em algum espaço. Por que queremos mudar? Se queremos mudar alguém, ou se queremos mudar a si mesmo, ou se queremos mudar a sociedade, se queremos mudar as relações, se queremos mudar a economia, se queremos mudar a vida em família, se queremos... O que queremos? Por que queremos mudar? Se não queremos mudar, também por que não queremos mudar? Se existe esse desejo da mudança, que eu acho que é algo da própria natureza humana, não só da natureza humana, mas também da natureza, eu falo dos aspectos ecológicos, a gente começou lá com a nossa lagarta, existe algo dentro da gente que é inerente aos processos de mudança e somos capazes de mudar. Nós estamos mudando, nós estamos nos transformando a cada dia. Quando a gente assiste alguma série, quando a gente entra na internet e acessa algum livro, quando a gente vê uma conversa, sempre tem algo que acrescenta à nossa realidade atual, que de alguma maneira nos transforma. Agora a gente precisa decidir se isso é algo consciente ou se isso é algo inconsciente. Quais são as forças que existem, forças tanto positivas quanto forças negativas, que fazem com que a gente se transforme a cada dia e mude a cada dia, acrescente algo aos nossos pensamentos a cada dia. Então, perguntas como essa: queremos mudar? O que queremos mudar? Por que queremos mudar? Como é que podemos mudar, já que eu quero? Como que eu posso? Às vezes a gente para em algumas dessas perguntas e trava. Eu já travei na primeira. Alguns alunos meus falam assim, Nery, não, pelo amor de Deus, muita pergunta. Eu já parei na primeira, eu nem sei se eu quero mudar. Eu tô bem. Aí a gente começa a colocar o dedo lá, começa a cutucar e dizer assim, puxa, mas por que você não quer mudar? Por que você acha que não está mudando? Por que você acha que você está parado? Nós não estamos parados. Vamos botar ali no movimento de rotação da Terra, translação. Nossa natureza é uma natureza feita pelo movimento. Nós naturalmente fomos feitos para nos movimentar, né? E se a gente não movimenta fisicamente, a gente pode movimentar-se pelo pensamento. O primeiro passo é: eu quero mudar, eu estou bem, se eu estou bem mesmo, mas eu posso estar bem, será que as pessoas ao meu redor estão bem? Então, acho que pensar um pouco, estar consciente desse processo de mudança e estar consciente dos elementos externos que vão acrescentando coisas ao nosso processo de transformação, é o primeiro passo para a gente querer a mudança social. Não há mudança social se não houver uma mudança do indivíduo. É uma relação de mão dupla, assim como não há uma transformação, uma mudança no indivíduo se não houver uma mudança social. Não tem como a gente querer só que aquilo lá se transforme e a gente aqui permaneça igual. Ou eu posso me transformar sem querer que qualquer elemento externo não interfira no meu processo de transformação. Se alguém achava que isso acontecia, eu estou trazendo uma ideia de que não tem como a gente querer mudar o mundo, mudar as relações, mudar a forma de ver a realidade que nós estamos vivendo se a gente não buscar a autotransformação, que é exatamente o que a gente vai colocar no próximo slide. O Instituto Uruhi, ele vem nessa linha, né? É um programa
da comunidade Bahá'í, que surgiu na Colômbia, há algumas décadas atrás. E a ideia era de que você não pode haver uma mudança na sociedade se não houver uma mudança no indivíduo. E não há para fazer, não há como fazer essa mudança, essa transformação, se nós não estivermos engajados em um processo de aprendizagem. Nós estamos aprendendo algo o tempo todo, a todo momento. E a aprendizagem não é somente algum conhecimento que você adquire, mas é também uma postura, é também um estado. Eu me permito aprender, eu me permito conhecer, eu me permito transformar. Então, estar num estado de aprendizagem, fazer algo com uma postura de aprendizagem, é se permitir crescer, transformar a cada momento. E essa é a primeira ideia do Instituto Uruhi. Você tem que se permitir. E os materiais que foram sendo desenvolvidos nesse processo de conhecimento, ação, reflexão, são materiais que te permitem refletir sobre você mesmo e poder fazer conexões com o local que você está vivendo, fazer conexões com a realidade que você está inserido, num processo de uma postura de aprendizagem, onde eu meio que vou descongelando aquele cubo quadrado na qual a minha cabeça está encaixada e vou deixando ele derreter para se encaixar em outros moldes, em outras possibilidades. Existem outras possibilidades, existem outras relações, existem outras dimensões que a gente precisa estar aberto a refletir e aprender. A transformação social é o tema central das consultas no Instituto Uruhi, né? A gente não sabe mais, mas algumas pessoas sabem primeiro e algumas pessoas facilitam esse processo de aprendizagem. Não existe aquele professor ou aquela pessoa que sabe tudo. Inclusive, eu não sou aquela pessoa que sabe tudo, mas eu estou compartilhando um pouco com vocês algumas ideias que eu considero que eu poderia estar compartilhando tomando um café, um chazinho com alguém, amigo querido ou amigo que eu estou fazendo agora, né? E esse espírito de aprendizagem e camaradagem permeia todas as ações do processo do Instituto Uruhi, né? Quando a gente fala de mudança no processo de construção de capacidades, né, a gente fala de transformação, a gente fala de mudança, a gente pensa nesse processo de construção, né? Construção do indivíduo, de construção da comunidade, de construção ou reconstrução das instituições. É um processo de desenvolvimento de potencial. Todos nós temos um potencial a dar, todos nós temos capacidade de fazer algo, desde que a gente tenha o espaço para desenvolvê-las, tenha as ferramentas para desenvolver, né? Então, essa capacidade que a gente fala aqui é uma capacidade de aplicar o conhecimento, aplicar os princípios, os valores por meio da ação, da reflexão, dos estudos, da consulta, que é essa conversa amigável, né? Onde a gente tem uma escuta ativa, onde todas as pessoas têm o seu espaço de fala, né? E aí, novamente, a gente volta a esse processo constantemente de ação, reflexão, estudos, consulta. O Instituto Uruhi, que foi criado para a comunidade, ele traz isso, traz um pouco dessa metodologia um pouco mais participativa e que sugere essa postura de aprendizagem, para que a gente possa realizar essa mudança. Próximo, por favor. Eu trouxe um texto, não sei se em algum momento vocês já falaram sobre um documento que a
que foi elaborado pela Casa Universal de Justiça, que é um órgão, é uma instituição que guia a comunidade internacional Bahá'í, né? E esse documento chama-se Prosperidade da Humanidade, e ele traz algo que é muito interessante no sentido do que eu estava falando sobre mudança, né? E o texto diz assim: está bem claro que o avanço da espécie humana, não ocorreu às custas da individualidade humana. À medida que aumentava o nível de organização social, expandia-se na mesma proporção o campo da ação para a expressão das capacidades latentes em cada ser humano. Uma vez que as relações entre indivíduo e sociedade são recíprocas, a transformação que hoje se faz necessária deve ocorrer simultaneamente no interior da consciência humana e na estrutura das instituições sociais. É nas oportunidades oferecidas por esse duplo processo de mudança que uma estratégia de desenvolvimento global encontrará seu propósito. Neste estágio crucial da história, tal propósito deve ser o de estabelecer alicerces duradouros sobre os quais uma civilização planetária possa gradualmente tomar forma. Eu não sei, eu posso estar sendo muito simplista, mas não tem como. Não tem como a gente pensar em uma transformação da sociedade se não pensar em uma transformação da consciência individual. A gente sabe que um dos grandes desafios da humanidade atual é o individualismo, onde cada um de nós está numa área e eu penso o que é melhor para mim, ou no máximo o que é melhor para a minha família, mas como podemos pensar no que é melhor para todos? Como podemos pensar numa transformação onde todos estão inseridos nessas oportunidades e benesses? Não tem como pensarmos em transformação, em mudança social, em bem-estar social, se não pensarmos em transformar os nossos pensamentos. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da nossa existência? E aí, eu volto meu pensamento lá no lagarto. Não sei se vocês perceberam que meu slide tem um fundinho assim bem de agricultura, de crescimento, borboletas, transformação, nesse processo de estarmos nessa vida um pouco mais ecológica, um pouco mais agrícola. Eu poderia colocar sociedade, pensar também em prédios e tal, mas eu estou com essa ideia fixa na lagarta, né? Como é que podemos nos transformar? Como podemos mudar para transformar a sociedade? E essa transformação precisa ocorrer de forma simultânea. Se temos algum pensamento, alguma ideia de desenvolvimento da sociedade, e a gente só cria políticas sociais onde a gente só pensa em mudança das instituições, mudança das estruturas, mudança de tal, e não pensarmos em mudar como que pensamos sobre o indivíduo, isso não vai, de fato, ocorrer de uma maneira mais rápida. A gente precisa caminhar juntos, né? Precisa ter essa transformação
individual para que haja uma transformação coletiva. E alguns detalhes aqui nesse texto a gente poderia trazer, a gente pode deixar depois, em algum momento, a gente voltar, e se alguém quiser pensar, trazer alguma contribuição. Aqui dentro tem várias informações. Uma que o avanço da espécie só ocorreu a partir do momento que começamos a pensar coletivamente. Isso é histórico. Outra, que a gente hoje precisa pensar não somente como grupos pequenos, mas também a gente precisa pensar que somos uma civilização planetária. O que eu faço aqui tem consequências do outro lado do planeta. Então, a gente precisa ter essas ideias que façam sentido para que esse processo de transformação aconteça. E aí, com essa ideia dessa transformação simultânea do indivíduo e da sociedade, o Instituto Uruhi, com os seus programas, ele traz algumas ideias, que é o que está no próximo slide. Que é a ideia de nutrir as bases do caráter da criança. É um programa que a comunidade Bahá'í traz por meio do Instituto Uruhi, voltado para o desenvolvimento do caráter. As crianças precisam ser encaradas como tesouros da humanidade, mas tesouros esses que a gente precisa lapidar, que a gente precisa dar forma. E a base das próximas gerações, se a gente quiser mudar o futuro, precisamos pensar nas crianças. Um outro elemento, um outro programa que o Instituto Uruhi nos traz, tem a ideia da liberação da potencialidade dos adolescentes. É um programa que a gente chama Programa de Empoderamento Pré-Juvenil, ou pré-jovens, né? A gente chama de pré-jovem porque é a fase da adolescência que está para entrar na juventude. E é um programa incrível, que ele desenvolve capacidades matemáticas, capacidade de linguagem, capacidade de expressão, e faz com que a gente tenha um olhar diferente para os adolescentes, não aqueles simplesmente que nos aborrecem, os chamados aborrecentes, mas eles estão perto de serem aqueles adultos que tomarão o lugar de onde estamos hoje, serão futuros professores, serão futuros médicos, serão futuros engenheiros, pessoas que vão estar no mercado de trabalho, pessoas que vão estar criando leis, pessoas que vão estar servindo e tendo posições que são nossas, né? Então, a gente não pode esquecer essa fase da vida. É aquela lagarta que come. Não sei se quem aqui tem filho adolescente ou conhece algum adolescente, mas é exatamente essa lagarta que come. Ele está ali, mas ele precisa desenvolver as capacidades necessárias para se tornar borboleta. Por isso que precisa dessa energia. Por isso que precisa ser alimentado. Existe um potencial enorme nessa fase da vida, que às vezes a gente deixa ali no cantinho, né? E ele faz questão de ficar ali no cantinho, às vezes com o celular, às vezes no jogo, às vezes ali, mas ele está sempre no cantinho. Não, a gente tem que movimentar, mover. Lembra do movimento. Nós fomos feitos para nos mover. E esse é um programa fantástico que o Instituto Uruhi desenvolveu, está desenvolvendo, está aplicando, e é uma oportunidade para a gente gerar mudança. E um outro programa do Instituto Uruhi, que trabalha com jovens e adultos, é um desenvolvimento de capacidade para o serviço. Porque uma das coisas que se acredita é que um dos nossos propósitos maiores nessa existência
é de transformar esse lugar um lugar melhor. Mas isso não pode ficar só no plano das ideias. A gente tem que fazer. Se ele não faz, ele não faz, ele não faz, não tem problema. Mas eu preciso servir, eu preciso fazer. O ato de servir, que a gente fala aqui, é o ato de agir, de sair dessa suposta inércia que nos para de movimentar, mas que também promove o ambiente para que a gente possa servir, para que a gente possa agir. E todos esses 3 programas que o Instituto Ruhi traz estão baseados nesse ambiente de aprendizagem e de apoio mútuo. Estamos aqui. Se você não consegue fazer sozinho, vem cá, vamos fazer junto. É só querer. Vamos voltar àquela pergunta: você quer mudar? Quer fazer isso? Sim, se sim. Por quê? Qual é o teu propósito? Se você quer mudar a realidade em que você está inserido ou a realidade de outras pessoas, é esse o seu propósito? Vamos fazer junto. Como? O Instituto Ruhi dá um pouco dessa ideia do como. Mas sempre no ambiente de aprendizagem. Sempre no ambiente de apoio mútuo. E eu acho que esse ambiente de amizade, de aprendizagem, e apoio mútuo, é um ambiente que deveria estar permanente em diversas esferas da nossa vida, né? Na família, nas relações entre os amigos, nas relações sociais. A gente precisa ter essa postura de que eu estou aberto a aprender algo todo dia. Que eu estou aberto a te apoiar se você quer aprender algo todo dia. E eu não sei, acho que o último slide é um pouco do meu sentimento de agradecimento por me tirar de uma possível inércia nesses 45 minutos aqui e poder, de alguma forma, contribuir. Porque a gente não precisa fazer ações fantásticas. A gente precisa pegar o óbvio, que é meu livro da lagarta, que eu faço com as minhas crianças, e transformá-lo em algo fantástico. Não para que os outros possam ver, mas que a gente possa, de alguma maneira, contribuir. Quem pode fazer desse mundo um lugar fantástico, quem pode fazer desse mundo um lugar melhor, somos nós. Nós temos essa capacidade de transformar o óbvio em algo incrível, né? Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Eu não sei se foi essa a ideia, mas eu estou feliz e agradecida por estar com vocês aqui. É um pouco isso, amigo. Obrigada. Muito bom, Neângela. Muito obrigado por sua contribuição, por sua participação com a gente. De fato, esse é um tema maravilhoso, né? Eu acho que a gente tem que promover esse despertar primeiro de nós mesmos, né? Sobre as demandas do nosso tempo e o quanto que é necessário a gente agir mais do que somente dialogar a respeito, né? Então, muito boa a sua contribuição. Abro aqui aos nossos estudantes e pessoas da comunidade participantes para fazer perguntas, né? Aproveitarmos este momento, que alguma curiosidade a mais que ficou aí sobre a fala da Neriângela e também sobre o Instituto em si, propriamente, né? Então, está aberto, se vocês quiserem escrever, fiquem à vontade. Se vocês quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta, também fiquem à vontade, tá? Deixa eu pegar aqui, eu acho que é oportuno deixarmos naquela mensagem, Miriam, onde está aqui? Deixar aqui o slide teu nesse aqui, porque isso aqui é muito
contributivo, né? Olha lá, o Lucas, alguns agradecimentos e tudo mais, alguma curiosidade sobre o Instituto. Por exemplo, se alguém quer, gostei disso daí, achei bacana esse tema, como é que eu faço? Como é que eu conheço aí um pouquinho mais sobre o Instituto? Ó, eu acho que a Beatriz está com o microfone aberto, quer fazer uma pergunta, Beatriz? Não? Muito bem. Então, por exemplo, como que alguém que queira conhecer um pouquinho mais do Instituto, se envolver, fazer parte do programa de formação, como é que funciona, Nereida? Nós temos representantes do Instituto do Rio, pessoas que eu chamei de facilitadores em várias comunidades, em várias cidades do Brasil, né? Como o Nader falou no início, a gente tem esse material, é uma espécie de educação à distância, mas é à distância porque as pessoas são preparadas para fazer em qualquer lugar, né? Então, o Nader conhece a comunidade de São Paulo melhor do que eu, e eu estou em Brasília, um pouquinho longe, mas a mesma coisa que a gente faz aqui em Brasília, a gente faz em São Paulo, né? Então, existe a própria comunidade de São Caetano e outras comunidades que são próximas à universidade. Eu acho que procurar na DERC, ele pode direcionar os amigos para estar abertos a qualquer um desses cursos, a qualquer um desses programas, né? E se você tiver também em outra cidade, ou tiver alguém, eu não estou em São Paulo, capital, mas eu vou passar minhas férias, deixa eu ver, sei lá, em Valinhos. A gente tem alguém em Valinhos. Vou para Campinas. Estou falando daquela área porque é uma área que eu conheço. Sei lá. Mogi Mirim. A gente tem alguém. Por isso que a gente fala de uma educação à distância, porque a gente sempre tem alguém que está pronto para servir, né? Te ajudar nesse processo de aprendizagem. A gente só precisa verificar quem dessa rede de amigos poderia atender àquela pessoa que tem o interesse. Acho que o NADE pode ser esse link no estado de São Paulo para as pessoas que estiverem interessadas. Eu joguei a bola para você, Nader. Já era, agora já foi. Não, só concordando com o que você falou, a gente tem vários amigos que passaram por esse processo de capacitação, né? É uma sequência de livros que trata sobre reuniões devocionais, né? Sobre a oração, fala sobre o espírito de serviço, aulas de criança, né? Como a Neriângela estava comentando, né? A necessidade que a gente tem de educar as crianças no mundo de hoje, porque elas vão ser o futuro, não só do Brasil, né? Mas do mundo, né? Cada pessoa tem seu talento, tem suas capacidades, e assim por diante. Então, já existem pessoas, tanto em São Caetano quanto em Santo André, né? Da nossa região, né? De São Bernardo, que estão capacitadas. A única coisa que necessitaria é formar um grupo, né, de pessoas que estão interessadas, e aí a gente organiza um momento, né, um horário, não precisa ser muito longo, mas ter uma frequência para que essa conversa possa ser duradoura, né, e possa acompanhar esse processo como foi apresentado aqui na apresentação, né, da borboleta lagarta. Não é uma mudança que a gente vai ter de um dia para o outro, né? É um processo de semanas, de meses, né? E nada melhor do que ser acompanhado, porque quando a gente está sozinho, a gente não consegue saber muito para onde ir. Mas quando a gente já tem pessoas que já passaram por esse processo, o trabalho fica um pouco mais fácil, né? E é um trabalho voluntário, então não existe um pensamento, né, em ganho, né? Na verdade, é um benefício dos dois lados, né? Tanto da pessoa
que está apoiando esse processo de mudança, quanto da pessoa que está conhecendo e que está querendo participar desse processo. Então, é basicamente isso. Muito bom. Pessoal, alguém que queira fazer mais algum comentário, alguma pergunta sobre essa experiência da Meriângela, nessa formação de grupos, também na capacitação dos jovens, de pré-jovens, das crianças. É um tema muito interessante, né, realmente. Então, fiquem à vontade, pode abrir microfone ou pode escrever aí no chat. Tá? Eu vejo uma questão também, Nerejano, então, em meio a esses nossos colegas participantes também se entusiasmem aí a perguntar e a fazer qualquer consideração, mas essa questão mesmo de uma construção geracional, né? De gerações de pessoas, e tem que começar na infância e na juventude, de fato. Né? Então, isso é muito necessário. E aqui também o papel deste grupo que aqui está presente, que representa um coletivo de jovens universitários, né? Que tem a oportunidade de estar nos bancos da universidade, de receber informações como essa, de estar em instâncias como essa, né? Estar dialogando questões que vão além de uma formação profissional, né? Então, estes, né, que nós aqui que estamos, entre professores, estudantes, comunidade universitária, a gente tem um papel de mais compromisso ainda com essas questões. Né? Nós temos que estar presente, de fato, nas transformações que o mundo exige, nessas mudanças que se exige, de participar de forma mais ativa. Né? Então, eu não sei também, aí, enfim, o que eu queria chegar com tudo isso. Além destas iniciativas, como aqui estamos fazendo, uma primeira aproximação do Instituto com o ambiente universitário, né, estas formulações do caminho e tudo mais, em outras oportunidades que vocês conhecem, houve a participação de universidades com o Instituto para poder criar caminhos de chegar mais próximo aos jovens, à juventude universitária. Se tem alguma contribuição sobre este tema em especial, que pode servir como exemplo para a gente aqui também de o que fazer, como agir, né? Como a gente na universidade pode avançar em temas como esse. E essa é uma pergunta, e depois aqui, eu acho que na sequência também tem a Fariba pediu aqui a palavra. Eu acho que dá para engatar aqui já duas perguntas ou dois comentários ao mesmo tempo, né? Então, Fariba, por favor, fique à vontade para tecer seu comentário ou fazer a pergunta. Não, eu queria fazer um comentário mesmo, um pouco também na linha do que você levantou, né? Eu acho que, assim, o ambiente universitário, e em diversas áreas, ele é um ambiente bem propício para se explorar essa questão do Instituto. Por quê? Porque, por exemplo, nos temas nas áreas de pedagogia, psicologia, ética, muitas coisas que estão relacionadas a isso, que tem a ver com esse texto que você colocou da transformação, né? Porque para se ter tudo isso, você precisa transformar as pessoas, né? E essa transformação individual e da sociedade é uma discussão constante dentro dessas áreas, né? Por exemplo, é um exemplo, né? E essas áreas têm discutido, por exemplo, os 4 pilares da educação que a Unesco coloca, né? Aprender a conviver, aprender a... Me ajuda aí, Ricardo. Aprender a fazer e aprender a ser. Isso, exatamente. Esses 4 pilares, eles são muito bem desenvolvidos através do processo do Instituto. Porque no processo do Instituto é possível se relacionar com as pessoas diferentes, a diversidade é valorizada, né? A gente aprende a interpretar as coisas com os nossos próprios olhos e fazer correlação entre as coisas.
a gente encontra uma maneira de praticar essas coisas. Então, tudo isso que a Unesco coloca, e o Instituto Ruy, ele surge, na verdade, 2 anos antes dessa proposta da Unesco. E isso é interessante também explorar, né, para poder entender que essas coisas todas, elas estão convergindo para o mesmo propósito. Qual é o propósito? De fazer a sociedade avançar, de ajudar a sociedade a crescer, a ser realmente autônoma, ter pessoas, seres responsáveis, né? Porque nós somos muito bons em criticar, não tá bom isso, não tá bom aquilo, é culpa de um, é culpa de outro, mas e qual é a nossa responsabilidade, né? E muitas vezes até a gente se sente responsável e não sabe como agir, ou como canalizar essa nossa vontade. E o Instituto Ruy, ele oferece uma grande oportunidade para todos aqueles que, de fato, desejam contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então, eu só quis fazer esse reforço aí. Olá, Fariba, bom te ver por aqui. Eu estava pensando, enquanto o professor Ricardo e Fariba estavam falando, um pouco da minha experiência universitária, né? Eu conheci a comunidade Bahá'í por conta de uma faculdade. Eu era professora universitária e tinha, assim, lembra do gelo que eu falei? Um cubo de gelo bem quadrado, assim, na minha cabeça e tal. Apesar de ser cientista social, meio maluca, mas a gente vai criando alguns quadradinhos na cabeça e para derreter fica difícil, mas a gente vai tentando. E dentro do ambiente universitário, eu comecei a ter contato com essa ideia de transformação, né, individual e coletiva, e contato com a comunidade Bahá'í. Então, eu fui gostando desse discurso, porque eu não contei um pouquinho para vocês, mas eu já fiz de tudo um pouquinho na minha vida, né? Eu fui de assessora política a ativista do Greenpeace no meio do Rio Amazonas, assim, as coisas mais... Eu queria, de alguma maneira, mudar o mundo, mas toda vez eu me decepcionava com alguma coisa. Lembra da ideia de que a transformação ela tem que ocorrer simultaneamente em 2 processos que caminham lado a lado. A gente mudar a si mesmo, mudar a consciência e também mudar a estrutura de determinadas instituições sociais, né? Então, eu fui na ideia de mudar só as instituições sociais e carreguei comigo um monte de colegas da universidade e dentro do ambiente universitário, eu era membro de DCE, de diretório estudantil, enfim, eu estava ali para fazer alguma coisa, eu só não sabia o quê, né? Nem como, mas eu queria fazer. E eu acho que quando a gente está dentro da universidade, a gente tem uma oportunidade imensa de acesso ao conhecimento, uma oportunidade imensa de acesso a possibilidades. O ambiente universitário respira mudança. O ambiente universitário é movimento a cada segundo, geração de conhecimento, movimento de ideias. É uma oportunidade que a gente não perde nunca, nem como aluno, nem como professor, porque a gente influencia e é influenciado a todo momento. Então, assim, a minha experiência de universidade, ela foi muito rica para a minha formação. E independente de se... Eu lembro que essa ideia de universidade, ela é uma ideia incrível, porque a gente tem dentro de um espaço vários tipos de formação, né? E lembrem que eu estava falando que a gente muda, mas a gente muda fisicamente, né? A gente muda emocionalmente, a gente muda intelectualmente, a gente muda espiritualmente, a gente se transforma a cada momento. E se a gente for pensar,
todos os ambientes, toda área de conhecimento pode trabalhar a questão física, emocional, intelectual e espiritual. É esse hoje o meu principal trabalho da instituição que eu estou hoje, que é desenvolver um currículo, por exemplo, como é que eu falo de generosidade, de bem-estar social dentro do conteúdo de matemática, por exemplo. Você vai imaginar um engenheiro, um matemático vai estar trabalhando a questão espiritual, a questão emocional, a questão de integralidade do ser humano, como? É ali, exatos, 2 e 2 são 4. Não exatamente. Matemática é uma questão de justiça. Você dividir, somar, multiplicar, é uma questão de valor, não somente quantitativo, mas de valor qualitativo. Lembre, a gente tem que mudar aquele gelo quadrado para tentar se encaixar e se permitir transformar. Não há qualquer ambiente universitário, dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro da engenharia, matemáticos, pedagogos, todos podem falar e todos podem querer criar um local melhor para a humanidade. E eu acho que isso, independente do que queremos fazer, qual é a nossa profissão, de onde estamos querendo nos formar. Eu acho que esse ambiente de ebulição do conhecimento na universidade nos permite pensar em várias possibilidades. É só descongelar esse gelinho quadrado e tentar se permitir aprender, estar no estado de aprendizagem. Muito bom. Que muitas vezes a gente vai dar conta que estes 4 ou 5, para alguns 6 anos tão intensos da vida, que é o período universitário, a gente vai perceber que é o momento mais efervescente, de mais possibilidades que a gente tem de contribuir com o meio, com o outro e com nós mesmos, né? Mas a gente se dá conta disso, às vezes, muito tarde, né? Quando já está saindo ou quando já saiu, né? Então, ter esta oportunidade de ações como essa, de refletirmos sobre esse tema, sobre os nossos papéis individuais e de um papel coletivo, neste momento, nesta fase, que a gente pode, inclusive, né, errar experimentando, mas fazendo, tentando buscar um caminho, né? Então, é um momento de aprendizado muito importante e eu acho que esses temas eles são muito necessários nós trazermos à universidade, né? Para que se contribua à formação dura, rígida de uma profissão, porque a universidade, pelo próprio nome, não pode se resumir em formar profissionais. Jamais. Né? A universidade, pela universalização dos saberes mesmos, nós temos que formar seres humanos, né, mais integrados, né, a todo esse processo. Então, é uma grande alegria mesmo este programa aqui que realizamos na USC, junto com a comunidade Bahá'í. Eu acho que foi de muita contribuição, né, podermos dialogar esses temas tão amplos, tão contributivos, dessa forma transversal e tão bonita, né, de que nos motiva a fazermos mais, ainda mais naquilo que podemos, né? Acho muito, muito produtivo mesmo. Eu agradeço muito, Neriângela, a sua contribuição e apresentar o Instituto, que muitas vezes, né, a gente, poxa, tem uma instituição preocupada com isso, né, de unir pessoas, de colocar pessoas em movimento para a construção de coisas coletivas e exaltar possibilidades aí, né? Extrair as joias preciosas das crianças, como você mesmo disse, né? Polir e lapidar, né? Então, poxa, tem instituições e pessoas reunidas em torno disso. Isso é muito importante. E que bom que essa informação chega para a gente, para que a gente possa também multiplicar
aqui da nossa parte, tentar fazer junto, né? Estarmos unidos aí nesse passo adiante. Então, lhe agradeço muito mesmo a sua presença, a sua participação. De novo, pergunto se mais alguém que está aqui participando tem mais alguma consideração, algum comentário, que se não for pergunta, alguma consideração a fazer. Também aos nossos participantes da própria comunidade Bahá'í, se tem alguma complementação, alguma informação mais para passar, vamos aproveitar este espaço. Ok. Mariângela, então eu te dedico aí a palavra para fazer só qualquer consideração final de sua parte, para que a gente possa, então, encerrar mais essa atividade. A Fariba comentou ali, quanto mais fazemos, mais aprendemos, de fato. Legal. De verdade, eu queria agradecer a oportunidade. Realmente me enche de muita alegria poder falar desse tema. Eu falo com bastante entusiasmo, poderia falar por horas a fio, numa conversa bem gostosa, regada a um bom chazinho, cafezinho para quem gosta, mas me traz muita alegria poder estar aqui e acho que uma sensação, por exemplo, se alguém pudesse escrever a sensação de falar sobre o futuro, ou de falar sobre bem-estar, eu diria que a minha sensação é de que não temos tempo a perder, né? Não temos tempo a perder, não pode parecer meio piegas, mas é aquela frase não deixar para amanhã, que você pode fazer hoje, essa coisa toda, sabe? Eu acho que é muito isso, viver essas oportunidades de uma maneira bem intensa. Elas às vezes passam e a gente nem se deu conta de que elas bateram na nossa porta, né? Esse período na universidade é um período que vai marcar a nossa vida, que marca a nossa vida e que nos permite crescer, que nem essas plantinhas que eu fui colocando aí, né? Nos permite transformar em borboletas, sair dessa posição de lagarta e poder alcançar um voo a dimensões que a gente mesmo ainda não percebeu que é capaz. Mais uma vez, obrigada pelo convite, Nadé. Obrigada, professor Ricardo. Estou muito feliz, Fariba, muito feliz de verdade de estar aqui. Foi um prazer enorme. Prazer foi todo nosso. Quero aproveitar aqui e agradecer, então, em nome da USCS, né, aqui pela SIDAP, pela Coordenadoria de Integração, Desenvolvimento e Apoio Profissional, este órgão que também tenta trazer estes assuntos transversais aqui. Foi uma parceria muito positiva, muito agradável, muito contributiva, desde lá do começo do ano. Então, de 15 em 15 dias, nós nos reunirmos aqui nesses espaços virtuais, com tantos encontros tão positivos e tantas contribuições, né? Então, foi um grande prazer e um grande aprendizado, e espero que, então, o próximo ano a gente possa seguir com essa parceria, né? Criando outros ambientes, outros espaços tão bonitos e contributivos como este, tá? Turma, então, quem está aí, que quiser participar, conhecer mais, saber sobre a comunidade, sobre o Instituto, o Nader deixou disponibilizado aqui o contato dele, né? O telefone do Nader, também ali o contato do Instagram da comunidade. Eu tenho aqui, que foi passado para a gente também, um convite a fazer para vocês, porque nessa sexta-feira, deixa eu tirar aqui e pôr na tela, aí eu acho que esse convite, se o Nader ou a Fariba puderem fazer, sobre, deixa eu pôr aqui a nossa atividade, só um instantinho. Há uma exposição que será aberta em São Caetano,
justamente sobre os 100 anos, né, do passamento de Abdu'l-Bahá, que trouxe esta discussão destes 20 encontros. Então, este é o materialzinho aí de divulgação, que a inauguração ocorrerá nesta sexta-feira, né? Então, passo a palavra aí para vocês, para fazerem as considerações finais também, e aproveitar fazer o convite a todos, né, para que possam participar com a gente. Vou eu, Nader? Então, olha só, obrigada. Então, primeiro, assim, queria retribuir, né, o agradecimento, porque nós também nos sentimos extremamente felizes de ter podido estar lado a lado com a universidade durante todo esse ano, prestando homenagem a Abdu'l-Bahá, né, porque os temas foram todos inspirados nas palestras que Abdu'l-Bahá deu no Ocidente. E eu tive o grande privilégio de falar sobre Abdu'l-Bahá no último encontro, e agora a gente inaugura essa exposição, que vai ir até março, mas a gente inaugura ela sexta-feira, mostrando um pouco da vida de Abdu'l-Bahá e da sua obra. E lá a gente teria a oportunidade de poder falar mais, né? E vamos abrir alguns eventos especiais, depois vamos convidar os alunos da USCS também a participar. Enfim, vale muito a pena. A Casa de Vidro fica entre a Fundação Pro Memória e o Teatro Santos Dumont, na Avenida Goiás. Então, vocês serão muito bem-vindos e não percam, realmente está uma exposição muito interessante. Muito obrigada, professor Ricardo, obrigada, USCS, pela grande oportunidade, e esperamos mesmo poder, de alguma forma, contribuir com a USCS no próximo ano. Que bom, gente. Então, agradeço mesmo. Encerramos aqui este ciclo de palestras e diálogos filosóficos e espirituais, os 20 encontros que então foram objetivados lá no início, a gente cumpriu, né? Então, estamos todos muito felizes. A todos que participaram, a atribuição das horas de ACC de vocês será automática pelo relatório do Meet, tá? Então, foi muito bacana poder contar com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Lígia, que agradece. De fato, foi um momento muito positivo, né? Enriquecemos todos juntos nesse período. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para todas e todos vocês. Nader, quer complementar? Queria aproveitar, por favor, né, por favor. agradecer a Neriângela, que pôde estar aqui com a gente, representando também uma parte do Brasil, né? A gente teve palestrantes de diversas partes, né, do Brasil, do Sul, do Nordeste, né, Bahia, Pernambuco, pessoas do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo mesmo, de São Caetano, de Manaus, e assim por diante. Então, o programa ele foi feito especialmente para isso, né, para mostrar a diversidade, né, da comunidade Bahá'í, dos ensinamentos, das faixas etárias, né? A gente teve palestrantes jovens, adultos, então, e os temas, né? Os temas foram também diversificados desde lá, né, de Deus, que sempre vem acompanhando a gente até esse momento aqui, né? De como a gente pode transformar o mundo, né? De que forma, ou através das crianças, através dos jovens, né? E essa exposição vai ser uma grande oportunidade, né, para a gente poder conversar, poder tirar novas dúvidas, né, e conhecer mais de perto, né. Vai ter algumas frases e fotos que são interessantes da gente poder ter esse momento de conversa, esclarecendo que a gente vai manter a postura da pandemia, né, de distanciamento, todo mundo de máscara, né, usando álcool, então não se preocupem, não vai ter nenhum tipo de risco. O convite está estendido para todos. Entrada gratuita e estaremos lá, 4 horas da tarde, sexta-feira. Obrigado a todos. Foi muito especial para mim também ter acompanhado esses 20 encontros, né? Desafiador pela distância, né? Mas é gratificante tanto
para nós quanto para a comunidade Bahá'í. Então, assim como todos tinham falado, esperamos, né, que 2022 continue nesse espírito, né, de serviço. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite para todas e todos. Valeu. Obrigada, boa noite a todos. Um grande abraço. Tchau, Nery. Obrigada. Já tem a minha inspiração da lagarta perguntou aqui no fundinho, mamãe, já está acabando? Então, vai lá, dá atenção. Beijo em todo mundo. Tchau. Beijo, tchau, gente. Tchau.